Bom dia, pessoal. Vamos agora fazer o vídeo sobre o último tópico que foi combinado, né? Já fizemos um vídeo sobre propriedades de potenciação, já fizemos complementando uma aula síncrona, fizemos um segundo vídeo sobre funções exponenciais, complementando a aula síncrona, fizemos um vídeo sobre equação exponencial, que não foi falado nas aulas síncronas, e agora eu vou fazer mais um tópico que não foi abordado nas aulas síncronas e faz parte da nossa avaliação, que são as inequações exponenciais. Então, vamos explicar um pouquinho, dar alguns poucos exemplos que vão permitir vocês fazerem a prova P6. Então, vamos lá. Vamos disponibilizar para vocês o nosso quadro. Pronto, quadro disponibilizado. Podemos começar nossa aula sobre inequações exponenciais. Bem, dando o significado de cada palavrinha do título, a palavrinha inequações tem que estar associada sempre a duas coisas. Tem que ter a presença sempre de variável para reconhecer uma inequação, ou letra, né? E tem que ter presente também o sinal da desigualdade. Existem 5 sinais que a gente pode representar a desigualdade. Sinal de maior ou igual, sinal de menor, menor ou igual. E o sinal de diferente. Beleza. Então, agora, e a palavrinha exponencial tem que estar associado com a ideia de um número elevado à variável, né? Quer dizer, que a variável tem que estar no expoente de um certo número. Toda vez que isso acontecer, eu vou usar a palavrinha exponencial. Bem, então, essa é a forma de reconhecer uma inequação exponencial. Dando um exemplo, dando um primeiro exemplo agora de inequação exponencial, eu vou dar o exemplo com a base 2, 2 elevado a x, menor ou igual que 16. Relembrando os nossos exemplos iniciais, quando a gente começou o tópico função exponencial, o primeiro exemplo que eu dei foi uma função real, né, de R em R, cuja lei foi 2 elevado a x. Então, eu também comecei com a base 2. A base 2 é o número mais baixo possível entre os inteiros que a gente pode trabalhar funções exponenciais. E aí, fizemos o gráfico, né? E ao fazermos o gráfico da função exponencial, vimos um formato mais ou menos assim. Uma função que aqui cresce, nesse trecho agora que eu estou fazendo, muito rapidamente, e para o lado de cá ele se aproxima do eixo X sem nunca tocar. Então essa é a ideia do gráfico que nós já fizemos. Claro que a gente fez isso após marcar uma série de pontos. Eu vou marcar um certo ponto especial aqui que tem a ver com a nossa inequação. Se eu marcar aqui o 4, vamos supor aqui que o nosso 4, 2 elevado a 4, 4 manda para quem, pessoal? Manda para o 16. Então, nós temos aqui um pontinho especial, o 4 mandando para o 16. Também, quando a gente começou e falou de equação exponencial, o nosso primeiro exemplo também foi com a base 2. Não sei se foi exatamente esse exemplo, mas começamos com a base 2. E para resolver a equação exponencial, a sugestão dada lá foi você pegar o número, fatorar ele em fatores primos, e após fatorá-lo em fatores primos, vamos observar que eu posso transformar em uma única potência da base 2, ou seja, 32 é 2 elevado a 5. E o que a gente fazia aqui? Como o lado esquerdo da equação é igual ao lado direito, e a base é a mesma,
base 2. Então, eu posso comparar os expoentes. E ao comparar os expoentes, eu digo que o x tem que ser igual ao 5. Pronto. Relembrando o que a gente falou de função e de equação no primeiro assunto. Isso tem a ver com esses anteriores? Tudo a ver. Tudo a ver, porque a nossa solução vai usar procedimentos que a gente já fez. Então, se eu quero resolver, se eu quero saber quais são os números, o que é resolver essa equação? É saber quais são os números que eu faço 2 elevado a esses números que eu quero achar, e o resultado tem que dar menor ou igual que 16. Não é difícil perceber, por exemplo, que o número x igual a 1, se eu botar no lugar desse x aqui, número 1, 2 elevado a 1 dá 2. E 2 é menor ou igual que 16. O número 1 faz parte da solução. E eu posso tentar ficar chutando mais casos e ver que tem mais números que fazem parte. Também, por exemplo, o 0 também faz parte. Porque o 2 elevado a 0 dá 1 e 1 é menor ou igual que 16. Mas eu não quero uma ou duas respostas, eu quero todas. E a gente sabe que as respostas, os conjuntos de solução das inequações costumam ser, esses conjuntos, intervalos. Então, eu não quero um número ou outro, eu quero infinitos números que satisfazem a essa desigualdade. Então, para fazer isso aqui, eu vou pedir ajuda do nosso gráfico aqui do lado, esse gráfico aqui que a gente acabou de fazer, da função exponencial. Ou seja, na função exponencial, eu sei que o 4 mandou por 16. Mas eu sei que o número 3, por exemplo, o número 3, ele manda para o 8, por exemplo. E eu posso ir brincando, né? Fazer uma série de pontos. Então, esse cara manda para esse. O 1 vai mandar para o 2. O 0 vai mandar para o 1. Né? O menos 1 vai mandar para o meio. Pronto, e assim por diante. E ao marcar todas essas imagens aqui, eu percebo que a nossa imagem, o nosso intervalo que forma a imagem, seria... isso. Esses números que vão desde... Né, assim, aí a imagem são todos os reais. A imagem, todos os reais. Só que dessa imagem, a gente não está interessado nessa imagem de forma completa. A gente está interessado... note que 2 elevado a x é igual a y. Eu poderia botar um y aqui no lugar desse 2 elevado a x. Então, a gente está interessado na parte da imagem em que y é menor ou igual que 16. A imagem era tudo isso aqui. Mas a parte da imagem que leva para valores menores que 16, quais são? Então, ó, esse cara, botar sempre de vermelho, ó, esse manda para esse. Então, esse cara aqui, esse outro aqui, e assim por diante, né? Esse ponto aqui, ó, tem essa imagem. Ou seja, pessoal, essa região daqui, toda, qualquer ponto que eu pegar que seja menor do que 4, então eu estou me referindo ao 3, ao 2, ao menos 1, ao menos 5, qualquer um desses vai dar como imagem um cara menor que 16. O 3 manda para o 8, o 2 manda para o 4, o menos 1 manda para o meio, o menos 5 manda para o 1/32 avos, e assim por diante. Então, pessoal, a resposta dessa equação são os números, os valores de x menores ou iguais que 4. E acaba aqui o nosso problema. Só que temos um inconveniente. Quer dizer que, professor, então toda vez que eu precisar resolver uma inequação, eu preciso pedir ajuda da função? Por exemplo, no caso das inequações de segundo grau, a resposta lá seria sim. Sempre que eu for resolver inequação de segundo grau, a gente não trabalhou isso, né, nas nossas aulas síncronas, nem gravei nenhuma aula sobre isso, mas nas inequações de segundo grau isso vai acontecer. E nesse caso, eu novamente pedi, como na inequação de segundo grau, eu pedi ajuda da função. Só que não, temos um
atalho, uma dica, né? Um caminho. Né? E a dica é a seguinte, que a gente pode usar. A dica. Vou recomeçar aí na equação e vou usar essa dica, tá? Então, recomeço aqui na equação, como se eu estivesse começando de novo o problema. Bem, a dica que eu posso dar é a seguinte, vamos lá. Resolva ela, comece a resolver ela como você resolveria essa equação daqui. Essa equação daqui você começou, pegou o número e fatorou. Mesma coisa com o 16. Eu vou começar e vou fatorar o 16. E a fatoração do 16 a gente sabe que é 2 elevado a 4. Pronto. Agora vem a dica. Exatamente como na equação, onde eu igualei as bases e comparei os expoentes, aqui eu também, nessa equação, eu acabei de igualar as bases. Se eu igualei as bases, eu posso agora comparar os expoentes. Então, a dica. Ao comparar os expoentes, atenção para a dica agora, ao comparar os expoentes, você deve manter o sinal da desigualdade. Ou seja, então agora eu vou comparar esse com esse, e ao comparar aqui os dois, o expoente x, eu vou comparar com o expoente 4, e eu vou manter o sinal. Simplesmente assim. Veja que aqui era uma comparação em termos de imagens, de y, e aqui é uma comparação em termos de domínios, ou seja, x é menor ou igual, x é menor, um errozinho meu, x é menor ou igual que 4, corresponde exatamente a esse intervalo aqui que nós sabíamos, né? Ó, daqui para cá. Exatamente esse intervalo aqui todo. Beleza, pessoal, essa dica, agora, essa dica eu vou usar ela sempre? Não. Vai ter uma outra situação onde eu não vou manter o sinal da desigualdade. Vai ter um outro caso que a gente vai trocar o sinal da desigualdade. Então, eu vou discutir, vou dar um segundo exemplo agora de inequação, e ao resolver esse segundo exemplo, eu vou mudar a dica, tá? Então, vamos nós para o nosso segundo exemplo de inequação. Então, pessoal, esse agora... Esse agora foi o primeiro exemplo. Esse foi o primeiro exemplo. E vamos agora para um segundo exemplo, onde a dica que eu vou dar vai ser diferente. E eu vou dizer por que eu vou dar a dica diferente. Então, vamos para o nosso segundo exemplo. Vou apagar aqui esse primeiro exemplo. Vou apagar essa palavrinha aqui. Ó. Pronto. Vou pedir ajuda, agora também vou apagar aqui, porque eu vou pedir ajuda agora de outra função. Não mais a 2 elevado a x, porque eu vou mudar a base da função exponencial. O segundo exemplo agora, nosso, vai ser um problema onde a base vai ser meio. Pronto. Eu quero saber quais são os números que eu faço meio elevado a esses números e o resultado dá maior ou igual que 8. Tá? Então, essa é a minha demanda. A inequação que eu acabo de passar pede isso. Bem, exatamente como no caso anterior, eu vou pedir ajuda da função primeiro e depois eu vou dar a dica, vou fazer o mesmo problema usando a dica, tá? Então, fazendo sem a dica primeiro, eu posso
Então, pensar que o nosso segundo exemplo de função exponencial dado foi esse daqui. Nós fizemos o gráfico dessa função. Se vocês estiverem lembrados, nós fizemos o gráfico, sim. Opa! Nós fizemos o gráfico, sim, dessa função. E agora vamos dar atenção especial a um número. O gráfico foi mais ou menos assim, hein? Se vocês não estão lembrados, o gráfico foi mais ou menos assim. Ou seja, se aproximava do eixo X, exatamente como no caso anterior, só que agora pela parte positiva do X, e não mais pela parte negativa como antes. E vamos dar atenção especial a um certo númerozinho, a um certo ponto dessa função, que é o menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 manda para quem, pessoal, nessa função? Menos 3 manda para quem? Quem é essa imagem daqui? Então, é só fazer a conta, meio elevado a menos 3. Já dei uma dica, que toda vez que você tem como na base uma fração e o expoente é negativo, você deve inverter o numerador e o denominador e tornar o expoente positivo. 2 dividido por 1 vai dar 2, e 2 elevado a 3 a gente sabe que dá 8. Então, esse cara aqui é 8. A demanda nossa aqui, a nossa demanda nesse problema, pede que no problema da inequação, pede que meio elevado a x seja maior ou igual que 8. Como meio elevado a x é igual a y, ele está querendo dizer que y seja maior ou igual que 8. Veja que no exemplo passado, eu marquei um ponto e peguei a parte de baixo dos menores. Agora, como sinal de maior, eu quero os maiores. Eu quero aqui em cima. E essa região se associa com que pontos? Então, esse ponto aqui está associado, essa ordenada a esse ponto, essa outra ordenada a esse ponto aqui, essa outra ordenada a esse ponto, e essa ordenada está associada a essa abscissa de baixo aqui, essa aqui de baixo, essa aqui, ó, esse ponto a essa, pronto, e assim por diante. Então, não é difícil perceber que esse intervalo aqui dos números da imagem, dos números maiores que 8, levam a esse domínio aqui. Dos números, aqui bolinha fechada, dos números menores que menos 3. Ou seja, graficamente eu observo que para que a imagem seja maior ou igual que 8, o domínio dessa função tem que ser menor ou igual que menos 3. Aí, novamente, vem aquela pergunta. Então, professor, eu preciso sempre fazer o gráfico da função? Não. Tem uma segunda maneira de resolver esse mesmo problema, idêntico, né? Que é, resolve como se fosse uma equação, ou seja, como é que seria resolvendo aqui como se fosse uma equação? Você sabe que 1 sobre 2, relembrando as nossas propriedades, 1 sobre 2 é 1 sobre 2 elevado a 1. Isso aqui lembra aquela propriedade quando o numerador é 1, é o expoente, é o expoente negativo, né? Então, isso aqui é igual a 2 elevado a menos 1. Então, eu posso aqui escrever 2 elevado a menos 1, elevado a x, e faz a fatoração do 8, que nós já sabemos que é 2 elevado a 3. No lado esquerdo dessa equação, usamos a propriedade número 3, que é a potência de potência, e nessa propriedade 3 a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes x, menos x. Maior ou igual que 2 elevado a 3. E agora vem a dica. A dica é a seguinte. Exatamente como no exemplo anterior. Agora que a gente igualou as bases, né, aquele procedimento padrão das equações que a gente fez também, ao igualar as bases, você deve agora trocar, não é mais manter, é trocar o sinal da desigualdade.
E aí, trocando o sinal da desigualdade, como é que ficaria agora o término desse exemplo aqui? Então, vamos lá, continuando aqui, vamos lá. Então, o expoente menos x, eu vou comparar os expoentes. O expoente menos x tem que ser, se aqui era maior, trocando eu boto menor. É isso? Isso. E temos novamente um problema aqui. Qual é o problema, pessoal? Eu faturei. Não, eu transformei. E pessoal, eu agora realmente me atrapalhei. E a dica que eu posso dar é a mesma da outra, rigorosamente a mesma. Ou seja, você deve manter o sinal da desigualdade, porque depois eu vou dar uma maneira rápida de identificar e você vai entender por que eu fiz essa confusão agora. Base é 2. Então, base 2, a gente mantém sempre. Depois eu vou dar a dica rápida quando é que a gente vai trocar, que eu acabei de fazer uma confusãozinha. Então, mantendo o sinal da desigualdade, desculpa, acabei de errar, corrigindo o meu erro. O expoente, comparando agora os expoentes, o expoente menos x tem que ser maior ou igual que 3. Agora, a gente multiplica essa inequação por menos 1. E ao multiplicar essa inequação por menos 1, vai dar x. A multiplicação por menos 1 exige a troca da desigualdade. Porque se 2 é menor que 3, ao multiplicar por menos 1, menos 2 fica maior que menos 3. Olha que o sinal da desigualdade troca. Então, eu troco o maior pelo menor, menor é igual, e 3 vezes menos 1 dá menos 3. E com isso chegamos à mesma resposta. A mesma resposta. Olha a resposta aqui e olha aqui. Então, vamos melhorar a nossa dica, que eu acabei de fazer uma confusão. Então, deixa eu melhorar a dica para vocês resolverem a equação. Então, resumindo aqui os nossos dois casos, o primeiro exemplo foi 2 elevado a x menor ou igual que 16. E a gente resolveu aqui, 2 elevado a x menor ou igual que 2 elevado a 4, x menor ou igual que 4. Aqui, a base da potência é meio. E aí foi o motivo da minha confusão. Eu fui trocar a base meio, né, para a base 2. Mas agora eu vou fazer o contrário. Eu vou trocar o 8. 8 é 2 elevado a 3. 2 é 2 sobre 1. E usando aquela propriedade novamente, eu posso inverter aqui a base e trocar o sinal do expoente. Ou seja, isso aqui também é igual a meio elevado a menos 3. Pronto, agora ficou muito claro os dois exemplos. Note que no exemplo da esquerda, a base da função exponencial ou da inequação exponencial, a base é maior do que 1. E percebam que no exemplo da direita, a base está entre 0 e 1. Nós já estudamos
na função exponencial e discutimos que a base da função exponencial não podia ser negativa, né? Não podia ser 1, não podia ser 0 e não podia ser negativo. Note, então, que no exemplo da esquerda, a base aqui é maior que 1. E note que nesse outro exemplo aqui, a base está entre 0 e 1. Aí aqui, como é que eu terminaria? Veja que eu vou fazer uma solução diferente daqui, hein? Mas que vai dar o mesmo resultado, hein? Agora, como a base está entre 0 e 1, e eu já igualei as bases, eu vou comparar agora os expoentes. Na hora da comparação, eu troco o sinal da desigualdade e leva a nossa resposta correta. Então, a dica que eu posso dar para você é que quando a função exponencial tem uma base maior que 1, você deve manter o sinal da desigualdade. Na hora que você... O que eu vou falar agora vale para os dois. Na hora de comparar os expoentes, o que é que eu devo fazer? Manter o sinal da desigualdade. Se a base for maior que 1, mas se a base tiver entre 0 e 1, você deve trocar o sinal da desigualdade. Ou seja, note que aqui era maior, deixa eu botar de outra cor, aqui era maior e eu botei menor. Eu troquei. Se aqui fosse menor, eu ia botar maior. Já aqui não, eu mantive, ó. Era menor, continuou menor na hora que eu eliminei as bases, né? Tem gente que, inclusive, usa um vício de linguagem, corta a base. Eu não gosto nada de falar isso aí, né? Porque não corta ninguém. Quer dizer, a gente passa realmente só olhar os expoentes. Então, nesse aspecto, até corta. Mas não sabe dizer porquê. Eu tentei mostrar, com esse exemplo de função, o porquê desse processo. Então, gente, essa dica que eu acabo de dar, ela funciona sempre. Na hora, então, depois fique bem claro que isso aqui só faz sentido, essa dica só faz sentido depois que você igualou as bases, tá certo? Então, você igualou as bases. Aí, na hora que você iguala as bases, olha que a gente igualou aqui, ó, igualamos as bases. Aqui, igualamos as bases aqui, ó. Na hora que você iguala as bases, você vai comparar. Então, na hora de comparar os expoentes, você vai comparar esse expoente com esse. Você vai comparar esse expoente com esse. A comparação se dá com expoentes. Na hora de comparar, aí vem a dica do manter o sinal da desigualdade. Se a base for maior que 1 e trocar. Gente, isso vai levar a mesma resposta se você fizer o gráfico com a função. Então, eu acho que para explicar direito como se resolve uma inequação exponencial, a gente deve usar a função sim, para entender. Mas na hora de resolver, depois que você começa a resolver várias, você começa a perceber que essa dica funciona. Então, para a gente perceber o uso dessa dica, vamos fazer mais exemplos, tá? Vou fazer aqui 2 exemplos. Então, 4 vezes 2 elevado a x mais 1 menor que 64. Um segundo exemplo que eu vou fazer agora vai ser 1/3 elevado a 2x menos 5 menor, não, vamos botar maior agora, maior do que 1 sobre 81. Pronto, então vou fazer agora usando a dica, ou seja, não vou fazer mais o gráfico, né? Vou resolver essas duas inequações usando a dica. Então eu resolvo como se fosse uma equação
e depois vou comparar as bases. Então, só na hora da comparação, desculpa, eu igualei as bases e eu vou comparar os expoentes. Só na hora da comparação dos expoentes é que eu vou usar a dica. Então, vamos lá. Fazendo esse problema como se fosse uma equação. Eu fatoro o 4, esse aqui não mexo por enquanto, e fatoro o 64, que é 2 elevado a 6. Na esquerda, nós temos multiplicação de potência vezes a base, conserva a base, e somos os expoentes. 2 mais x mais 1. Menor ou igual que 2 elevado a 6. Então, vai ficar 2 elevado a x mais 3, do lado esquerdo, e do lado direito, 2 elevado a 6. Pronto, pessoal. Fiz o que eu tenho que fazer em toda equação, né? Em toda equação, eu tenho que fatorar, escrever uma única potência do lado esquerdo, uma única potência do lado direito, com a mesma base, base 2. Agora chegou a hora de comparar os expoentes. Como essa base é maior, se 2 é um número maior do que 1, eu vou manter o sinal da desigualdade. Então, eu comparo os expoentes, ou seja, o expoente x mais 3 tem que ser menor do que 6. E, simplificadamente, x é menor do que 6 menos 3, x é menor do que 3. Então, beleza. Aqui, mesma coisa. Vamos lá. Do lado direito agora. 1/3, o 3 já é um número primo, então não vou mexer nada aqui. E vou fatorar apenas o 81. E a gente sabe que 81, ao fatorar o 81, 3, 27, 3, 9, 3, 3, 1, vai ser 3 elevado a 4. Fatoramos. Ao fatorar esse 81, percebe-se que do lado direito nós temos uma fração com o numerador 1 e embaixo uma potência. Toda vez que acontece isso, é porque vai virar uma potência de expoente negativo. No caso, vai ficar 3 elevado a menos 4. Não poderia fazer isso. Mas se eu fizer isso aqui, pessoal, não é uma boa ideia, porque eu não vou igualar a base. Então, essa propriedade não é uma boa de ser usada. Então, eu vou usar, na verdade, a propriedade de número 10, ela que diz que A sobre B elevado a C vai ser A elevado a C sobre B elevado a C. Ou seja, é como se aqui também tivesse 1 elevado a 4, porque 1 elevado a 4 também dá 1. Ou seja, nós temos aqui expoentes iguais. Então, esse aqui é 1/3 elevado a 4. Acabei de usar a propriedade número 10, pessoal. E agora sim consegui o que eu queria. Qual era o meu objetivo? Igualar as bases. Base 1/3 aqui, base 1/3 aqui. Se as bases são iguais, chegou a hora de comparar os expoentes. E como é que eu vou comparar? Antes de comparar, eu preciso lembrar que a base, nesse caso, é um número entre 0 e 1. Todo mundo concorda que 1/3 está entre 0 e 1, né, pessoal? Então, 1/3 está aqui. Então, está entre 0 e 1. Então, eu vou comparar as bases. Na hora de comparar as bases, eu vou comparar o 2x menos 5, que é o expoente da esquerda, com o expoente da direita, que é o 4. Só que agora com o sinal, em vez de manter o sinal, como eu mantive no exemplo da esquerda, eu vou trocar o sinal. E aí, passo o 5 lá para o outro lado. 4 mais 5. 4 mais 5 dá 9. E agora, terminando o isolamento da variável, passo 2 dividindo. Então, a resposta final são números menores que 4,5. Em todas as duas respostas, agora eu vou testar para mostrar a vocês que funciona. Eu vou pegar um cara nesse intervalo que é o conjunto de solução. Quem é o conjunto de solução? É o intervalo que vai do menos infinito ao 3. Aqui só aberto porque não teve igualdade. Qual é o conjunto de solução daqui? Do menos infinito também até o 4,5. Aberto nos dois. Então, o que é que eu vou fazer para provar aqui? Não vou provar, mas pelo menos vou aumentar a minha desconfiança.
que realmente nós chegamos a uma resposta boa. Eu vou pegar um cara no intervalo e vou ver que funciona, que vai dar certo. E vou pegar um cara fora do intervalo e vou mostrar que não funciona. Então, vamos começar com um cara no intervalo. Pessoal, diga um número que está entre... que está pertencendo ao intervalo que vai do menos infinito ao 3. Pode ser, por exemplo, o número 1, não pode, pessoal? Então, se eu botasse o número 1 na equação, ficaria isso aqui, né, pessoal? Então, no lugar do x, botei 1. Pronto, agora é só fazer conta. 1 mais 1 dá 2, dá 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4, né, pessoal? E 4 vezes 4 dá 16. Realmente, 16 é menor que 64, ok. Veja que eu peguei um cara do intervalo e funcionou. Agora, eu vou pegar um cara fora do intervalo e mostrar que ele não vai funcionar. Diga, pessoal, um cara que está fora desse intervalo. Já podia ser o próprio número 3, né? O próprio número 3 já seria, mas eu vou pegar 4 para deixar mais folgado ainda. 4. Então, substituindo no lugar do x, o número 4, como é que vai ficar? 4 vezes 2 elevado a 4 mais 1. Menor que 64. 2 elevado a 4 mais 1 dá 5. Pessoal, 2 elevado a 5 dá 32. E, pessoal, 4 vezes 32 dá 128. Pessoal, isso aqui está errado, né? 128 não é menor do que 64. Enquanto o outro caso deu ok, esse deu errado. Mostrando que realmente só respostas desse intervalo é que funcionarão. Esse mesmo procedimento eu podia adotar no exemplo aqui da direita e perceber que se eu pegasse números no intervalo funcionam, se eu pegar números fora do intervalo não funcionam. Vou mostrar, vou fazer um número que está nesse intervalo aqui do menos infinito ao 4,5. Eu vou escolher o número 0. Se eu botar 0 aqui, vai ficar 1/3 elevado a 2 vezes 0 menos 5. Maior ou igual que 1 sobre 81. 2 elevado a 0 dá 0. E 0 menos 5 dá menos 5. Vai ficar meio elevado a menos 5 maior que 1 sobre 81. Quando eu tenho expoente negativo, a fração troca o numerador e o denominador e fica positivo. Pessoal, 3 sobre 1 dá 3. E 3 elevado a 5 é uma daquelas potências que vale a pena ter memorizado, vai dar 243. E todo mundo sabe que o número 243, de fato, ok, é maior do que 1 sobre 81. Então, chegamos a sentença verdadeira. Agora, se eu pegar um cara fora desse intervalo, vai falhar. Vou fazer esse teste aqui agora, sem espaço, fazendo esse teste aqui. Vou pegar x igual a 5. Gente, esse teste não é obrigatório não, viu? Eu estou só querendo convencer vocês que esse procedimento, essa dica que eu sugeri a vocês, de fato está gerando uma boa resposta. Então, vou testar agora o cara 5. Veja que 5 não pertence a esse intervalo aqui. Então, vai ficar 1/3 elevado a 2 vezes 5 menos 5. Maior do que 1 sobre 81. 2 elevado a 5, pessoal, dá 10. 10 menos 5 dá 5. Maior que 1 sobre 81. Usando a propriedade 10, a gente eleva o numerador 1 elevado a 5, que vai dar 1. E eleva o denominador a 5, vai ficar 3 elevado a 5. Pessoal, 3 elevado a 5 é 243. Acabou de aparecer no exemplo do lado. E, pessoal, dividir um objeto em 243 partes, obviamente, não é maior do que dividir um objeto em 81 partes. O mesmo objeto em 81 partes. Ou seja, isso aqui, esse sinal de maior aqui, está errado. E por que está errado, pessoal? Porque eu usei um cara fora do meu intervalo. Bem, então, acho que com esse exemplo básico, eu tentei justificar o porquê da dica. A maior parte das pessoas que resolvem as inequações exponenciais dão essa dica
mas não justificam essa dica. Deixa eu aqui aparecer para vocês, para que a gente foque agora em mim. A maior parte dos professores das aulas que você vê da inequação exponencial, você vai ver o professor dando exatamente essa dica que eu dei. A base entre 0 e 1 troca o sinal, a base maior que 1 mantém o sinal. Agora, por que ela funciona? Para entender que ela funciona, a gente chegou na resposta de outro jeito, usando função, pensou, observou o objeto da função, e a partir daí veio a desconfiança de que, de fato, a resposta gerada pela dica está gerando uma coisa que faz sentido com a função. Outra maneira de verificar, foi o que eu fiz agora no final, também você pode pegar o intervalo, que foi a resposta da inequação, e testar valores dentro do intervalo. Se todos os valores do intervalo que você testar funcionar, e todos os valores fora do intervalo não funcionarem, de fato, aquele intervalo está correto. Seria uma maneira de ver que a resolução da inequação está correta. Bem, pessoal, é isso. Nós temos uma questão na P6 envolvendo inequação. Então, desejo a vocês que vocês trabalhem. Agora, vejam que aquela confusão que eu fiz, ela aconteceu porque quando a base estava entre 0 e 1, eu poderia ter optado por trabalhar com base 2 ou com base meio. Na base 2, eu mantenho o sinal. E na base meio, eu inverto o sinal. E foi essa a minha confusão, que depois foi corrigida e que está aí para vocês. Bem, espero que tenha ajudado. Espero que tenha contribuído para vocês conseguirem fazer o exercício lá da P6. E até agora o nosso próximo assunto, que vai ser logaritmo. Pessoal, um grande abraço, agradeço a atenção de vocês e vou interromper a gravação agora. Tchau. Valeu.